Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 8, a lição juvenil, certo? Onde fala a igreja e a prática de missões. O que é missões? Então, iremos aprender nessa lição. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Missões, pode ser traduzido como serviço, certo? Então, a palavra missões pode ser traduzida como serviço. Serviço. Então, meus irmãos, podemos dizer que é um serviço, certo? Ao reino, vou botar aqui, olha, ao reino de Deus. Ao reino de Deus, certo? Então, missões pode ser traduzido como serviço, certo? Como serviço. E pode ser como se fosse um serviço ao reino de Deus. Meus irmãos, aqui na nossa leitura bíblica em classe, no nosso textuário, diz assim, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, certo? Atos capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, se nós lermos aqui as leituras diárias, durante a semana, aqui na leitura de quarta-feira fala sobre Lucas capítulo 10, versículo 9 ao versículo 9. Diz assim, olha, Jesus comissiona 70 discípulos, Se nós vermos aqui, meus irmãos, o crescimento da igreja, certo? Nós vemos aqui que Jesus primeiro ele chamou, certo, 12 discípulos, certo? Só para vocês terem uma ideia de como a igreja estava crescendo durante o seu ministério de Jesus e depois, quando os discípulos receberam a virtude do Espírito Santo. Se nós lermos aqui, nós vemos que Jesus escolheu 12 discípulos, certo? De 12 foi para 70, onde fala aqui essa leitura, certo? De 70 tempos depois, já estava em 120, certo? Depois, se nós lermos ali nos primeiros capítulos de Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos aqui nos primeiros capítulos, 4, 5, nós vemos que a igreja cresceu de uma forma estratosférica, pulando para 3.000, certo? 3.000 e depois para mais de 5.000 pessoas, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, como a igreja estava crescendo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que é impossível usar a obra de Deus sem a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe ela se divide em 3 passagens bíblicas. Primeiro, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, depois versículo 20, certo? Depois Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 2 ao 4, e depois Atos capítulo 14, versículo 21, 22, depois 24 ao 28, certo? E antes de começarmos a lição, meus irmãos, eu queria falar aqui para vocês, a lição fala algumas coisas aqui na leitura bíblica em classe, e eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, meus irmãos, se nós lermos aqui, certo? Vou até trocar o piloto aqui, ó. Se nós lermos aqui, certo? Se nós lermos aqui, olha, versículo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Então vou botar aqui, olha, versículo 16, certo? Vou botar aqui, olha, versículo 16, certo? Versículo 16, nós vemos aqui, meus irmãos, quem crê e for batizado será salvo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a fé, certo? A fé como condição para, vou botar aqui, olha, ser salvo. Então, meus irmãos, versículo 16, como diz Jesus, diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a fé como uma condição para ser salvo. É impossível nós sermos salvos se nós não cremos em Jesus, certo? E na parte B aqui desse versículo diz assim, olha, mas quem não crê será condenado. Então nós vemos assim, a fé como uma condição para ser salvo. Nós também veremos aqui, meus irmãos, a falta de fé. Vou botar aqui, olha, a falta de fé como condição, certo? Como condição para ser, olha aqui, olha, condenado, certo? Então aqui, assim como a fé é uma condição para ser salvo, a falta de fé também é uma condição para ser condenado. Como diz aqui, olha, quem não crê
será condenado. Certo? Versículo 16 de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Certo? No versículo 17, assim, olha: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha, se eu creio, certo? Vou botar aqui, olha, versículo 18, certo? 17 e 18. Se eu creio, certo? Ou seja, se eu tenho fé, se eu creio, eu vou botar aqui, olha, eu verei milagres, certo? Se eu não creio, não verei. Se não creio, olha aqui, olha, não verei. Então aqui, olha, se eu creio, esses sinais seguirão aos que crerem, certo? Versículo 17 e 18 de Marcos capítulo 16. Se eu creio, então eu verei esses prodígios, sinais, maravilhas. Se eu não creio, não verei, certo? Simples assim, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, vou até trocar a cor do piloto aqui, para não confundir. Nós vemos aqui, meus irmãos, agora Atos capítulo 13, certo? Versículo 2 ao 4, nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, olha, versículo 4 de Atos capítulo 13. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a uma região chamada Seleucia, certo? Aqui, olha, vou botar aqui, Atos, certo? Atos capítulo 13, versículo 4. E eles desceram a Seleucia. O que é isso, meus irmãos? Seleucia. O que vocês entendem aqui? Olha, Seleucia, certo? Seleucia, essa é a pronúncia, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que era uma antiga, certo? Uma antiga cidade. Outra aqui, olha, cidade antiga, certo? Antiga da Síria, na Síria, certo? E dali navegaram para Chipre, certo? A lição fala aqui sobre Chipre. Chipre, meus irmãos, era uma ilha no mar Mediterrâneo, certo? Vou botar aqui, olha, ilha. Vou botar aqui, olha, no Mediterrâneo. Era uma ilha ali no Mediterrâneo, certo? Só para vocês entenderem, certo? E aqui, meus irmãos, agora Atos capítulo 14, versículo 21 ao 22, depois 24 ao 28, certo? Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, certo? Voltaram para Listra. Listra, certo? Versículo 21, certo? Versículo 21, certo? De Atos capítulo 14. Listra, certo? Listra, certo? Uma região, vou botar aqui, olha, região, só para vocês entenderem, certo? Na Licaônia, certo? Isso era tudo na Turquia, na atual Turquia hoje, certo? E desse Listra, certo? E aqui, olha, e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, certo? Icônio, certo? E vou botar aqui, olha, entre parênteses. Icônio, certo? Vou botar aqui, olha, era a capital, certo? A capital da Licaônia, certo? Então eles vieram para Listra, certo? Listra era uma região na Licaônia, certo? Na atual Turquia, certo? Na atual Turquia, certo? E depois desceram para Icônio. Icônio era a capital da Licaônia, certo? Só para vocês entenderem. E depois foram para Antioquia, certo? Nós temos duas Antioquias, certo? Vou até trocar aqui a cor do piloto aqui, olha. Nós temos aqui duas Antioquias. Vou botar aqui, olha. Antioquia. Certo? Nós estamos falando aqui, meus irmãos,
Agora Atos capítulo 14, né, do versículo 21 ao 28, certo? Então desceram para Antioquia. Então tinha Antioquia da Pisídia, certo? Da Pisídia. Antioquia da Pisídia, certo? E tínhamos aqui, meus irmãos, Antioquia da Síria, certo? Da Síria, que era duas cidades distintas, certo? Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Nessa passagem aqui, que está se retratando aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que os discípulos foram para Antioquia da Pisídia, certo? Que ficava ali na Turquia, certo? Na Turquia, só para vocês entenderem. E era tudo ali na região da Turquia, certo? Então, meus irmãos, nós vemos só para vocês entenderem, né? Que às vezes a gente estuda, né? Fala sobre Listra, Seleucia, né? Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Então nós vemos aqui que tinha essas distinções só para vocês entenderem. Então tinha duas Antioquias. Antioquia da Pisídia, que ficava na Turquia, e Antioquia da Síria, que ficava na própria Síria, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Só para vocês entenderem a leitura bíblica em classe, aqui algumas cidades, algumas palavras utilizadas aqui, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que essa obra missionária, certo? A obra missionária, certo? É uma resposta, meus irmãos, vou botar aqui, olha, é uma resposta ao ID. É uma resposta ao ID que Jesus falou, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, a obra missionária da igreja é essa resposta ao ID, né? Que Jesus falou, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, certo? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, a igreja, certo? Está aqui, olha. A igreja, certo? Não cresce, certo? Não cresce sem a obra missionária, certo? Então, meus irmãos, a igreja, ela não cresce sem a obra missionária, certo? Então, só para vocês entenderem aqui a introdução aqui da lição, certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Vou parar por aqui, já iremos iniciar aqui o primeiro capítulo aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui, certo? Iremos iniciar aqui a lição de capítulo 1, da lição 8, certo? Então, o capítulo é missões, certo? A vocação da igreja, certo? Eu já falei aqui, meus irmãos, que missões significa serviço, certo? A tradução, certo? Se nós lermos, meus irmãos, se nós lermos aqui Mateus capítulo 28, certo? Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Diz assim, olha, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, olha, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Certo? Então, meus irmãos, esse ide, né, que Jesus falou aqui, certo? Então, meus irmãos, se referando aqui, meus irmãos, esse Mateus capítulo 28, versículo 18 e versículo 19, meus irmãos, é a tarefa, certo? É a tarefa, certo? Confiada à igreja. Certo? Confiada à igreja. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós temos essa missão, certo? Nós membros daqui. Meus irmãos, nós vemos aqui que nós estudamos aqui, lendo aqui um decorrer aqui da lição do capítulo 1, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva começou evangelizando, só que com o tempo, meus irmãos, com o passar dos séculos, certo? A igreja deu um freio, né? Apertou no freio ali da evangelização. Por que nós digamos isso, meus irmãos? Porque, olha, eu até anotei aqui para não esquecer. Muitas igrejas, certo? Vou botar aqui, olha. Muitos locais, igrejas, o templo, eu falo do templo, certo? E no passado da igreja primitiva, hoje na Turquia, certo? Certo, aqui na Turquia, nós vemos que tinha as igrejas do Apocalipse ali citadas por João, meus irmãos. Nós vemos aqui que muitas dessas igrejas que foram fundadas, certo? Que foram fundadas
Então nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas dessas igrejas que foram fundadas pela igreja primitiva, certo? Vou botar aqui, pela igreja primitiva, certo? Que foram fundadas pela igreja primitiva, meus irmãos, hoje, certo? Na atual Turquia, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que são museus. Museus ou mesquitas. Mesquitas devido ali ao avanço do Império Muçulmano na Antiguidade, certo? Eles tomaram conta ali da Turquia, ali muitas onde eram igrejas cristãs, certo? Hoje são museus e até mesmo mesquitas. Então, meus irmãos, nós precisamos, né? A igreja, nós precisamos... Lembrando, meus irmãos, assim, muitas pessoas dizem, mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho essa vocação para missões. Quando nós evangelizamos para alguém, seja no trabalho, seja na vizinhança, nós estamos praticando as missões. E outra coisa, meus irmãos, quando nós doamos dinheiro para a igreja, certo? E a igreja ela tem um trabalho de missões, nós estamos também com esse dinheiro que nós doamos para a igreja, nós vemos aqui que esse dinheiro também é utilizado também para missões, né? Porque, na minha opinião, meus irmãos, as pessoas, os irmãos que geralmente vão com suas famílias, que vão para o trabalho de missões em outros estados, em outros países, nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja tem um dever, certo? De sustentar financeiramente essas pessoas, certo? Então nós podemos ajudar de forma financeira e principalmente orando, certo? Para que Deus também possa abençoar todo aquele e aquela que estão no campo de missões, amém, meus irmãos? Então temos que ter essa consciência, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja de Antioquia, certo? Nós vemos aqui a Antioquia, lembra que eu falei sobre Antioquia, certo? Antioquia, que eu falei aqui na outra parte aqui. A igreja de Antioquia, certo? Lembra que tinha Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, certo? Essa aqui era da Pisídia, certo? Eles enviam, meus irmãos, Paulo, né? Enviam, certo? Vou botar aqui, olha. Enviam, certo? Paulo e Barnabé como missionários. Como missionários, certo? Nós vemos aqui, se nós lermos aqui no capítulo 13 de Atos, podemos ver aqui, né? Os irmãos que congregavam na cidade de Antioquia receberam de Deus a ordem de separar Barnabé e Saulo, certo? Para um trabalho específico. Atos capítulo 13, versículo 12. Vou botar aqui, olha. Atos capítulo 2, Atos capítulo 13, versículo 2. Eu botei Paulo aqui, mas a Bíblia chama de Saulo, certo? Tinha Paulo, tinha Saulo, certo? Ele tinha esse mesmo nome, certo? Um nome romano, né? E um nome no hebraico, certo? Vamos lá. Então, meus irmãos, vemos aqui. Devido a tudo isso, meus irmãos, que eles eram enviados para outras nações, certo? O evangelho, ele era anunciado, certo? Aos gentios, certo? Aos gentios. Você sabe o que é gentio, não sabe? Gentios, certo? Eram todos aqueles que não eram judeus. Vou botar aqui, olha. Não eram judeus, certo? Então, gentios significa todos aqueles que não eram judeus, certo? Todos aqueles estrangeiros que não tinham descendência judaica, ele era chamado de gentio, certo? Tinha essa diferença aqui. Vou trocar aqui a cor do piloto aqui. Então, meus irmãos, a igreja primitiva empenhou em espalhar o evangelho por todos os lugares conhecidos do Império Romano, certo? Havia cristãos em muitas cidades romanas, mesmo naquelas mais distantes de Jerusalém. Atos capítulo 18, versículo 1, 2, 24 e 25. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que gentios e judeus sendo salvos pelo evangelho de Cristo, certo? Tanto gentios como judeus, certo? Tanto gentios como judeus sendo salvos pelo evangelho de Cristo, certo? Meus irmãos, se nós lermos aqui, certo? Atos capítulo 18, versículo 1, 2, 24 e 25, nós vemos aqui, meus irmãos, que a lição vai falar sobre dois personagens, certo? Certo? Cláudio e Priscila. Que é certo? Cláudio, vamos ler aqui, meus irmãos. Atos capítulo 18, certo? Atos capítulo 18,
versículo 1. Versículo 2. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio, certo? E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia... Eu confundi aqui, é Áquila, eu confundi. Cláudio era o nome do imperador romano, certo? Eu confundi aqui. Áquila. Certo? Áquila e Priscila, certo? Versículo 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia um pouco vindo da Itália, certo? E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, certo? E se ajuntou com eles. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Áquila e Priscila, certo? Que era um casal, eles foram expulsos, certo? Foram expulsos de Roma, certo? Por Cláudio, o imperador Cláudio, certo? Está aqui, olha, Cláudio. Certo? Por o imperador Cláudio. Eles foram expulsos de Roma, né? Porque fizeram esse decreto, né, que todos os judeus saíssem de Roma, fossem expulsos de Roma, certo? Versículo 24 e 25 diz assim, olha. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que por onde os Paulo, né, Barnabé, Timóteo, né, por onde eles iam, eles pregavam a evangelho, certo? Então, tanto Áquila, que era natural de que eles moravam ali em Roma, teve um decreto, né, dos romanos para que todos os judeus saíssem ali de Roma, certo? E eles foram para uma cidade chamada Corinto, não é isso? Como diz aqui, não é? Foram morar ali em Corinto e se encontrou com Paulo ali e eles creram no evangelho de Cristo. Então, esse casal passaram a crer no evangelho de Cristo, certo? Se nós lermos aqui, por que, meus irmãos, que tinha essa cobrança aqui do Império? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Império Romano era um império pagão, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que as trevas elas não se misturam com a luz, certo? Se nós lemos aqui, meus irmãos, no livro de história, não está nem na Bíblia, porque na Bíblia não fala isso, essa parte da história. Mas teve um imperador chamado Nero, certo? Nero, certo? Que ele mandou colocar, certo? Colocou fogo, certo? Em Roma, certo? Em Roma, e colocou a culpa, certo? E culpou os judeus. Perdão, os judeus não, os cristãos. Vou apagar aqui. E culpou os cristãos por isso. Então Nero ele manda colocar fogo ali em Roma e culpa os cristãos para que os cristãos passassem a ser perseguidos. Se nós vemos aqui tudo isso aqui, certo? Então nós vemos aqui muitos cristãos foram mortos ali naquela arena, né, na arena do Coliseu, certo? Nós vemos aqui muitos cristãos foram perseguidos e muitos até perderam sua vida, meus irmãos, mas não negaram sua fé em Cristo, certo? Então nós vemos tudo isso aqui, certo? Então tinha essa cobrança, né, da parte aqui. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o importante, que mesmo eles sendo expulsos, né, muitos judeus, muitos cristãos sendo expulsos ali de Roma nessa época, mas para onde eles iam, meus irmãos, o evangelho eles eram alcançados pelo evangelho, certo? Mesmo que viessem perseguidores, né, como Nero, né, como o imperador Cláudio, né, que foram de tempos diferentes, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que eles perseguem cristãos, mas enquanto mais se perseguem os cristãos, meus irmãos, mais a igreja cresce, certo? Vou parar por aqui, certo? E já iremos iniciar aqui o capítulo 2. Meus irmãos, agora voltando, iniciando aqui o capítulo 2, certo? Os desafios missionários atualmente, certo? Quais são os desafios nos dias de hoje? Nós vemos aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, assim, olha. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, certo? Romanos capítulo 10, 14 e 15 está aqui na lição. Então, meus irmãos, aqui a lição diz o seguinte, olha aqui, olha. Sem missões as pessoas morrerão sem salvação. Sem missões não há crescimento no reino. Então, meus irmãos, olha aqui, sem missões, certo? Sem missões, certo? Sem missões, pessoas morrem. Pessoas morrem condenadas. Condenadas, certo? E também, meus irmãos, a igreja, como já repeti, né, não cresce. Não cresce, certo? Então nós temos aqui, meus irmãos. E tem outra coisa, meus irmãos, aqui, por exemplo, a perseguição, certo? Perseguição. Olha aqui, olha. Cerca de 360 milhões, certo? De cristãos, vou botar aqui, cristãos. Cerca de 360 milhões de cristãos no mundo, certo? No mundo são perseguidos, certo? São perseguidos. São perseguidos pelo mundo, está aqui, pelo mundo. Certo? Pelo mundo, por conta da sua fé em Cristo Jesus, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, por exemplo, em que país? Nós moramos num país, meus irmãos, certo? Que é predominantemente cristão, certo? A maioria dos países do Ocidente tem maioria cristãos, a maioria dos países, certo? Mas muitas perseguições, meus irmãos, tem nos países, sabe que olha, países de maioria muçulmana, certo? Então, países de maioria muçulmana geralmente tem perseguição contra os cristãos. Países de maioria muçulmana ou países também, meus irmãos, comunistas. Comunistas, porque muitas vezes, meus irmãos, países comunistas agem em desacordo com a palavra de Deus. E os cristãos que amam a palavra de Deus vão criticar esses governos. Então, por criticar os governos de países comunistas, são perseguidos. Por exemplo, meus irmãos, que países comunistas? Certo? China, certo? Cuba, certo? Venezuela, certo? Eu notei aqui, Cuba, Venezuela. Olha aqui, Coreia do Norte. Coreia do Norte, certo? Coreia do Norte. Nós temos outros países que têm muitas perseguições, meus irmãos. Vamos lá, certo? Olha aqui, Nicarágua, certo? Nicarágua, certo? Nicarágua. Índia, certo? Índia tem muita perseguição, certo? Índia, Afeganistão, certo? Nigéria na África, vou botar aqui, ó, Nigéria, certo? E tantos outros. Então, meus irmãos, dentre os continentes pelo mundo, meus irmãos, os principais continentes que tem, olha aqui, olha, certo? Principais continentes que tem perseguição, que perseguem, certo? Que perseguem os cristãos. Certo? Que perseguem os cristãos. Que perseguem os cristãos são os continentes africano e asiático. Certo? Então, os principais continentes onde tem perseguição ao cristianismo são o continente africano e o continente asiático, que são os países que mais perseguem cristãos. Então, meus irmãos, nós temos que ter glória a Deus, a consciência que também podemos ajudar esses irmãos em orações, certo? Então, meus irmãos, ou seja, meus irmãos, grande é a obra, certo?
Grande é a obra, certo? Grande é a obra e poucos os trabalhadores. Como Jesus falou, né? A seara é grande, porém os ceifeiros são poucos. Vou botar aqui, ó, trabalhadores. Trabalhadores. Então, meus irmãos, grande é a obra e poucos são os trabalhadores. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, certo? Então, nós também podemos ver tudo isso aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. No tópico aqui do capítulo 2, nessa parte assim, olha, eles estavam em todos os continentes e alguns subsistem pelo seu próprio trabalho. Foi aquilo que eu estava falando no início aqui da lição, meus irmãos. Todos os missionários, certo? Olha aqui, todos os missionários, certo? Eu vou botar aqui, olha. Todos os missionários, eles têm que ser sustentados, certo? Sustentado, certo? Sustentado por quem? Pela igreja. Tanto os missionários com toda a sua família, né? Porque geralmente os missionários vai com a esposa, com filhos. Então todos os missionários, meus irmãos, eles têm que ser sustentados pela igreja. Por isso, meus irmãos, que é importante nós contribuirmos com a igreja, certo? E se você frequenta alguma igreja que não tem um trabalho de missões, se reúna com os líderes da sua igreja, né? E ore a Deus para que Deus desperte, né, nessas pessoas, né, o trabalho também de missões. Lembrando, meus irmãos, que missões, nós temos missões para fazer em outros países também, tem missões para ser realizadas em tribo de índios, certo? E também, meus irmãos, o evangelho tem que ser pregado na nossa vizinhança, certo? Então tem tudo isso aqui, certo? Então, meus irmãos, é necessário fazer isso. 2, certo? Já está acabando aqui. Tem algumas barreiras, meus irmãos, que são um pouco, muitas vezes são as maiores dificuldades, certo? Além das perseguições, que eu acho que é a principal, as perseguições aos cristãos é a parte mais dura, certo? Que tem, que se opõe contra a obra missionária, são as perseguições, como nós falamos aqui, certo? Mas tem outras barreiras que devem ser vencidas, né? Por exemplo, o idioma, certo? Vou botar aqui, olha, idioma. O idioma, certo? O idioma, certo? Os costumes, meus irmãos. Você não pode chegar num local e sair condenando tudo. Nós temos que aprender os costumes, né, alimentares, os costumes que tem aquela cidade, aquele país, para aí sim, para se adaptar, meus irmãos, a esses costumes. Quando eu digo se adaptar, não é se misturar com o pecado, certo? Mas, meus irmãos, lembrando que o evangelho são as boas novas, certo? Então as boas novas têm que ser anunciadas, mas não sem ferir as pessoas, sem machucar, sem humilhar. Então, meus irmãos, tem que se adaptar aos costumes, certo? Aí esses costumes têm a ver com alimentação, certo? Alimentação. Tem muitos países aí, meus irmãos, que têm alimentações que são totalmente diferentes das nossas, certo? Alimentação, vestimenta, certo? Vestimenta, tradições, meus irmãos, tradições, então tem que ter esse cuidado, certo? Vocês lembram, meus irmãos, olha aqui, olha, claro que Paulo estava pregando o evangelho. Quando a pessoa se converte, a pessoa tem que ser doutrinada segundo o que a Bíblia diz, o que é a mente de Deus. Por exemplo, quando Paulo estava lá em Atenas, ele não saiu condenando os deuses das estátuas. Olha, isso aqui é um estátua de um Deus que não existe, né? Tudo isso é obra do diabo na imaginação de vocês, de uma forma. Paulo ele não sai dizendo isso. Mas Paulo, quando chegou em Atenas, ele vendo os costumes dos gregos, ele vendo que os gregos tinham deuses para tudo que era lado, para tudo que era gosto. Quando ele viu um altar que não tinha nenhuma imagem de nenhum Deus, só tinha esse olhar, o Deus desconhecido, ele disse, pronto, essa é a oportunidade que eu vou ter. Olha, eu vim anunciar para vocês sobre esse Deus desconhecido. Então veja a sabedoria que Paulo teve, certo? Para não sair condenando nem costume, certo? Nem costume, nem vestimento, nem tradição, mas ele pregou o evangelho de Cristo, certo? Sem ferir ninguém. Quando a pessoa se converte, meus irmãos, aí a pessoa vai aos poucos, né, ensinando a palavra de Deus. E, meus irmãos, vamos lá, nós ensinamos a palavra de Deus, mas quem tira o mundo de dentro de nós é Deus, através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, tem que ter esse cuidado, certo? Então é preciso se adaptar primeiro e depois ensinar. Eu botei aqui, olha, é preciso se adaptar. Então, primeiro, meus irmãos, vem a adaptação, certo?
Primeiro vem a adaptação, certo? Adaptação e depois ensinar. E depois ensinar. Acho que aqui acho que eu troquei aqui, né? Acho que é assim, né? Acho que é assim, vamos lá. Então primeiro vem a adaptação, certo? A adaptação e depois ensinar, certo? Temos que ter esse cuidado, certo? E vamos lá aqui para finalizar aqui. Tem as questões climáticas também, né? Tem países que nevam, tem países que é mais quente do que o nosso ainda, certo? Então tem tudo isso aqui, certo? Então, meus irmãos, e ofertas e dízimos sustentam toda a igreja. Então, como foi aqui, meus irmãos? Os missionários eles têm que ser sustentados, certo? Sustentado pelo quem? Pela igreja, certo? Então por isso que é importante nós contribuirmos com a obra da igreja para que o trabalho missionário também prospere. Então, meus irmãos, os missionários têm que ser preparados, capacitados e sustentados pela igreja. Então, meus irmãos, a igreja não vai pegar uma pessoa qualquer, não sei, vai ser missionário. Tem todo um trabalho. A pessoa tem que gostar de evangelizar, a pessoa tem que gostar de orar, a pessoa tem que amar a palavra de Deus, a obra de Deus. Aí sim, meus irmãos, a pessoa começa a ser preparado, capacitado, certo? E depois é enviado ao campo missionário e deve ser sustentado pela igreja, certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já vamos iniciar aqui o capítulo 3 aqui para finalizar. Então, espero que vocês possam ter entendido aqui, né? Primeiro, o principal, meus irmãos, a principal e mais difícil barreira do campo missionário é a perseguição, certo? Que tem em outros países e muitas vezes até no nosso país também, certo? E depois, meus irmãos, as outras barreiras são os costumes, né? Que tem adaptação, né? Depois adaptação, idioma, costume, clima, não é? Alimentação, vestimenta, tradições daqueles países. Então, meus irmãos, tem que ter um certo cuidado e, principalmente, estar na orientação do Espírito Santo, certo? Então, vou parar por aqui e já iniciar o capítulo 3. Meus irmãos, voltando aqui no capítulo 3 aqui da lição, meus irmãos, o título é Eu, um missionário, certo? Então, vamos lá, meus irmãos. Como eu já falei aqui, nós temos qual é a característica de um missionário. Ele tem que gostar da obra, certo? Gostar da obra da igreja, certo? Evangelizar, certo? Evangelizar, se doar, certo? Tem que ser uma pessoa que se doa, né? Tá aqui, olha. Se doar, porque um missionário ele se doa, né? Ele deixa de fazer, ele deixa de estudar, ele deixa de fazer aquilo que gosta, ele deixa o seu trabalho para se dedicar à obra missionária. Então tem que se doar, certo? Então, meus irmãos, então isso tem que ser sempre um aprendizado, tá aqui, olha, sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado, certo? Vai sempre amadurecer, porque vai estar sendo orientado pelo Espírito Santo. Se eu não posso ser um missionário, como é que eu posso fazer? Ajudar. De que forma? Orando, certo, que é o principal, e financeiramente. Financeiramente. Botou um N aqui, ó. Financeiramente, certo? É através dos dízimos, das ofertas dos irmãos que a igreja tem canal na TV, tem rádio, envia missionários, né, constrói templos, certo? Então tem todo esse trabalho, certo, meus irmãos? E para finalizar, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Outra barreira, meus irmãos, olha aqui. João Ferreira de Almeida, ele foi o tradutor da Bíblia, certo, para o português, certo? Olha outra coisa aí, se você gosta de estudar idiomas, certo? Você quer ajudar a obra missionária, estude um idioma em que a Bíblia não foi traduzida, né? Para traduzir a Bíblia. Quem sabe se Deus não pode utilizar você para estudar um idioma que a Bíblia ainda não foi traduzida e traduzir a Bíblia para esse idioma que o povo falta ser evangelizado. Porque é impossível evangelizar sem ter a Bíblia Sagrada naquele idioma. Então isso é mais uma barreira, o idioma, certo? Como nós falamos aqui, meus irmãos. Então olha aqui, olha. Tradução local, olha aqui, ó, tradução. Tradução local, certo? Da Bíblia. Da Bíblia, certo? Eu coloquei aqui uma curiosidade, olha aqui, olha.
A Bíblia, certo? Quando eu digo aqui a Bíblia completa, quando eu digo completa, meus irmãos, é o Antigo, certo? E o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento, certo? O Antigo e o Novo Testamento completo, ele foi traduzido para mais ou menos 700 idiomas, certo? Então a Bíblia completa, certo? A Bíblia completa, quando eu digo completa, é o Antigo e o Novo Testamento, eles foram traduzidos para 700 idiomas, certo? Lembrando, meus irmãos, também tem muitas igrejas, certo? Tem muitos irmãos e irmãs, certo? Que eles distribuem Bíblia, certo? Naquele idioma local daquele país, certo? Então por isso que é importante. Aí você pode dizer, se a Bíblia completa foi traduzida do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi traduzido para 700 idiomas, então tá ok. Aí você pensa, muito bom. Claro que se nós olharmos aqui, meus irmãos, dentro do mapa, se nós fizermos um estudo da geografia, certo? Nós vamos ver aqui que no mundo, meus irmãos, existe mais ou menos, certo? Mais ou menos 7.000 idiomas, certo? 7.000 idiomas e dialetos. Certo? Então existe mais ou menos 7.000 idiomas e dialetos no mundo. Certo? 7.000 idiomas e dialetos em todo o mundo, certo? Se a Bíblia completa foi traduzida para apenas 700 idiomas, então falta muito. Claro que se nós, desses 7.000 idiomas e dialetos, 23 idiomas, certo? 23 idiomas corresponde a mais ou menos, certo? A mais ou menos de 70 a 80% do mundo. Então, só para você entender, eu vou repetir. Temos mais ou menos em todo o mundo 7.000 idiomas e dialetos em todo o mundo, certo? Desses 7.000, 23 idiomas correspondem a 70 a 80% da população do mundo que falam, certo? Ou seja, meus irmãos, então nós temos aqui, entre esses idiomas e dialetos tem cerca de 7.000, certo? Então falta a Bíblia ser traduzida para também outros idiomas. Tem idiomas, meus irmãos, que tem poucos falantes, certo? Mas tem países, por exemplo, o Canadá. O Canadá fala o inglês e fala o francês, certo? No Brasil, falamos o português, porém, tem outros dialetos que são os dialetos indígenas, certo? E tem países também, como alguns países africanos, na China, na Índia, que as pessoas falam outros idiomas que não é o idioma oficial daquele país. Então, para que o Evangelho chegue para essas pessoas, a Bíblia tem que ser traduzida, meus irmãos. Olha aqui, traduzida, certo? Traduzida para esses idiomas também que faltam, certo? Se a Bíblia foi traduzida, se a Bíblia completa foi traduzida para 700 idiomas, então tem outros idiomas que a Bíblia também precisa ser traduzida. Que Deus possa usar pessoas, certo? Para que estude esses idiomas e Deus possa capacitar para que essa pessoa seja um novo ou uma nova João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. Então, meus irmãos, precisamos se empenhar, certo? E Deus vai nos abençoar. Então, meus irmãos, eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar, certo? Mas que coloque, seja para evangelização, seja para contribuir de forma financeira, seja para fazer outra coisa, meus irmãos. Você pode estudar, fazer faculdade, estude, bote o seu próprio negócio, realize seus sonhos, certo? Desde que esses sonhos sejam para a glória de Deus, certo? Mas, meus irmãos, independente dos seus sonhos do dia, também contribua com a obra de Deus, certo? Contribua de alguma forma com a obra de Deus e Deus vai te abençoar grandemente. Então, meus irmãos, vou repetir só essa partezinha aqui, né? Para ficar bem mentalizado na nossa mente, certo? A Bíblia completa foi traduzida para 700 idiomas. Porém, no mundo, existe mais ou menos 7.000 idiomas e dialetos em todo o mundo, certo? De uma forma, desses 7.000 idiomas e dialetos, certo? 23 corresponde a mais ou menos o que 70 a 80% da população mundial fala. Ou seja, 70 a 80% da população mundial falam apenas 23 idiomas. Esses dialetos correspondem dentro de próprios países ou povos mais distantes, mais separados, falam outros dialetos. Então, meus irmãos,
que Deus também possa nos usar para que a Bíblia chegue a todas as pessoas no seu idioma, para que eles possam compreender qual é a boa vontade e agradável vontade de Deus na humanidade. Meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Paz do Senhor, espero que vocês tenham gostado e até a próxima lição.